sei lá. Aí o Fernando me chama e fala assim, cara, é o seguinte, a TV Cultura me chamou um negócio aqui muito estranho. O que que é? Eles querem fazer uma série infantil para concorrer com a Xuxa. Só que é um negócio com conteúdo pedagógico. Nós vamos ter que falar de lateralidade, de coisas complexas numa linguagem. E eu vi aí os seus caderninhos cheios de ideia aí. Você não quer entrar na galera que vai criar o projeto? Eu falei, vamos. E aí eu fui para a TV Cultura. Foi quando eu consegui me libertar do Varela. Olha que coisa. E aí surge o Rá-Tim-Bum e o Professor Tiburcio. O Cal Hambúrguer tava... Não, o Cal é Não? depois, as pessoas confundem. Eu achei O que... Castelo vem projeto não 5 é anos dele, depois. então? Não, o Castelo vem 5 anos depois do Rá-Tim-Bum. O Rá-Tim-Bum é o projeto que é muito radical, porque ele não tem um apresentador fixo, ele tem uma série de quadros que são não lineares, que vão... Cada dia ele começa de um jeito. Tem Senta que lá vem história, e tem Professor Tiburcio, e tem, enfim, animação, tem, enfim, é uma viagem. O Rá-Tim-Bum é uma viagem não linear. Tá, mas ele te falou do projeto e você... Ele me falou do projeto. Você criou o Tiburcio ou veio de uma demanda dele? Não, então, eu ajudei a criar o projeto junto com uma... o projeto, não só o seu quadro? Não, o projeto. Eu lembro que a gente chegou lá no dia 2 de janeiro. Sabe? Por que especificamente? Porque tinha que botar o programa no ar, tá. E a gente combinou, fechou no final do ano, e 2 de janeiro estávamos lá para trabalhar. O Fernando, Paulo Morelli, Flávio Del Carlo, grande animador, e Flávio de Souza, o roteirista. E aí a gente começamos a criar do zero. E aqui estão os conteúdos pedagógicos, você tem que falar disso, tem que falar daquilo. Aí começou a criar os personagens, começou a criar as historinhas. Eu comecei a dirigir, coisa que eu queria muito. Queria me dedicar a dirigir todas aquelas coisas do Keaton, daquela coisa. Edição, comecei a dirigir, curtir, dirigir ator e tal. E quando a coisa estava chegando no final, o Fernando falou, cara, você não vai aparecer no programa. Inventa um personagem. Até então você não tinha criado? Não. Inventa. Você estava tão envolvido no projeto Eu estava mergulhado. Entendi. Só que eu falei, cara, não vai dar tempo. Ele falou, inventa uma merda, entendeu? E aí eu fiquei muito angustiado e pensei, como que eu posso um quadro que não vai dar trabalho de edição, que não vai precisar de eu me relacionar com muitas câmeras, com muita complexidade. E aí o Tiburcio nasce desse parto, dessa dificuldade de recurso. Eu falo, câmera fixa. E eu fiquei só com a bucha, porque os roteiristas foram pegando os objetivos pedagógicos, os mais fáceis. Foram fazendo roteiro. Ficaram só os objetivos pedagógicos. Do Tiburcio, por exemplo, lateralidade, direita, esquerda, macio, áspero, sabe? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Umas coisas muito complexas. Aí que eu falei, já que é complexo e é para ser didático, professor. E aí surge o professor, e aí obviamente o Gardim, que é um figurinista fudido, a gente começa... É parte importantíssima do personagem. Começamos a desenhar o personagem, aí tem uma máquina de efeito que a gente queria usar, que é o ADO, que é Digital Optics Effects. Eu comprimi a minha figura 30%, o Tiburcio é mais gordinho, mais baixinho. E, enfim, aí começamos a brincar com esse... E tudo chroma key, né? E tudo dirigido pelo Meirelles ou não? Não, eu fiz isso... Eu e um cara chamado Arcângelo Melo, que era um diretor da TV Cultura. Caramba! E eu fiz a direção com ele. E enfim, e aí... Aí quando surgiu, e ele fala, não dava mais para contratar ator e mirim, eu já tinha dirigido muito criança, eu sabia que não ia dar tempo, então vamos criar uma classe virtual. Olá, classe! Aí olá, professor Tiburcio. E essas vozes foram feitas pelo Zé Rodrigues, que é um gênio. Nossa! Olá, classe! Olá, professor Tiburcio! Eles fizeram isso na Voz do Brasil, que era a produtora mais fodida de publicidade daquela época.
junto com o pessoal do Joelho de Porco, enfim. Caramba, olha o pessoal que você tava junto. Foi bem divertido fazer o Tiburcio e fazer todo o processo, né? Edição, sonorização, ir lá gravar a voz com eles, com essa galerinha aí do Zé Rodrigues e tal. E, enfim, aí foi meio um batismo assim de diretor mesmo, né? De ver um produto pronto e de criança, né? Que é o público mais... Deu certo logo de cara mais ou não? casca grossa. Demorou um tempo? Deu certo logo de cara, mas fizemos muito que a gente chama de piloto, né? Muito teste, a cultura muito cuidadosa com isso, de ver como que as crianças iam reagir, os professores. O Tiburcio quase foi degolado. Por quê? Na última hora, porque ele era muito agressivo. E que as crianças iam ter medo dele. Eu preciso dar um pequeno depoimento. mas não era eu. Esse eram grupos do Orkut. Eu tinha medo do professor Tiburcio. Eu assistia e o meu irmão é 4 anos mais novo que eu, ele entrava na sala, ele ficava apavorado, ele gritava de chorar. E aí tinha vezes que tava me enchendo o saco e eu queria pegar no pé dele, eu segurava ele na frente da televisão e ele gritava. Você vai ter chorava. que ver. Você torturou ele. Você torturou seu irmão. Torturei. E pode falar pra ele que foi de propósito. Porque... Não, porque assim, a criança, ela gosta de sentir medo. Claro. Pega os filmes do Disney. É. E aí as pedagogas lá, o pessoal que queria cortar o Tiburcio, o pessoal do conselho, o Fernando que segurava essa bucha. O Fernando era o diretor-geral. E eu ainda estava lá editando, fazendo um monte de coisa. O Fernando falou, cara, é o seguinte, essa semana vai ter o tribunal do Tiburcio. Ele vai rodar. Caramba. Se você não for lá defender, cara, ele vai rodar. Aí eu fui lá. O que eu fiz? Levei um monte de DVD, não sei se era DVD ou fita, do Disney, dos desenhos da Disney. Entendeu? Bambi. Aquela cena da mãe sangrando na neve. Você lembra dessa cena? Não? Branca de Neve. Você quer coisa mais assustadora que Branca de Neve? Pinóquio. Lembra do desenho do Pinóquio é bizarro. Pinóquio era um desenho depressivo. Pinóquio é... Vovozinha! Não, é craqueiro. Total. Né? Aqueles caras que eles começam a fumar, nasce uma orelha de burro, um rabo. Pinóquio é violento pro caralho. Mostrei, eu falei, escuta aqui, isso aqui é Disney. Criança, faz parte. Aí tive que desenrolar, né? Isso faz parte da catarse, a criança precisa viver essa emoção. E, enfim, e é mesmo, eu falei de verdade. E aí o Tiburcio foi salvo nos no 45 último, minutos. Foi quase no suar do gongo mesmo. E foi um personagem, enfim, muito central na minha vida. Foi um personagem que, aliás, é o personagem que até hoje é incrível. Todo dia, assim, tem alguém que vem falar comigo do Tiburcio. Todo dia. Tem alguém que fala. Pra você ver o quanto é importante esse conteúdo infantil. Isso né? é 90. Então nós estamos falando aí de... 90? Isso é 90. São 30 anos. 31 anos. É um tempo e isso toca, né? Eu acho legal. O Castelo veio depois, aí o Cal me convidou. O Castelo é outra coisa. O Castelo já era um projeto desenhado pelo Cal, já estava pronto e eu entrei assim, quase de penetra no Castelo. Quase não, de penetra mesmo. Porque os programas já estavam prontos. Você foi o único desse pessoal que entrou ou veio bastante coisa do primeiro projeto? Eu acho que, olha, que eu me lembre... bom, o André Bujanra fez trilhas no Rá-Tim-Bum e fez trilhas... e também atuou. Eu creio que atuou nos dois também. Algumas pessoas eram... A cultura formou uma galera especializada, né? Isso que eu acho lindo numa emissora, né? De você criar um caldo cultural mesmo de profissionais que sabem fazer séries infantis, animação, cenário. O Cal vinha da onde? O Cal vinha da animação. O que ele tinha feito? Ele tinha feito um filme que ganhou um puta prêmio no exterior, Frankenstein Júnior, alguma coisa assim. Ele tinha feito um stop motion. Stop motion? Com massinha. Caramba. E ele fez muito sucesso com esse curta. E a Cultura chamou ele para dirigir o que seria a nova série do Rá-Tim-Bum. E ele desenhou a história. Enfim, aí foi uma criação dele, com o Flávio de Souza também.
participou do Rá-Tim-Bum, o Castelo. Mas esse eu não participei do... Da criação, você só entrou Não, como... eu entrei de penetra